Boa tarde, amigas e amigos da TV 247. Hoje eu estou aqui para entrevistar o professor Sidney Chalioube, que é um historiador brasileiro premiado, com pelo menos meia dúzia de livros importantes publicados, um prêmio Jabuti na bagagem, e que agora está em Harvard desde 1900 já bastante tempo, né? 2015. Não, 2015. Desde 2015 está aí, né? E hoje nós vamos falar com ele sobre o livro Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. É um livro premiado de 1997, onde ele fala especialmente do Rio de Janeiro e da febre amarela, que, como vocês podem, todos nós podemos intuir, né, tem muito a ver com a pandemia que nós estamos vendo no Brasil, com essa situação toda, esse drama, essa tragédia brasileira, que nos Estados Unidos também é uma tragédia. Eu queria, então, começar a nossa entrevista perguntando, Sidney, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Paulo, pela oportunidade de conversar com você de novo. Opa, olha, então, eu queria saber o seguinte, Sidney, como é ser brasileiro e acompanhar com as angústias de um brasileiro o que acontece nos Estados Unidos, e morar nos Estados Unidos e acompanhar o que acontece no país do Donald Trump, que é muito semelhante ao país do Bolsonaro. São os dois países únicos no mundo que têm uma realidade semelhante, embora sejam países diferentes, economias diferentes. Como é que é isso aí? Como é que é esse seu acompanhamento, esse seu trabalho, seus sentimentos? Bem, a primeira coisa que chama atenção é como esses dois países tão diferentes são tão parecidos. E não são só parecidos porque têm presidentes com ideologias similares no momento, posições políticas semelhantes, mas também porque são dois países que têm como uma característica forte o legado da escravidão. No século XIX, os três países nos quais a escravidão era uma instituição importante, fundamental para os regimes de trabalho nas Américas eram Brasil, Estados Unidos e Cuba. Cuba ainda era uma colônia espanhola. Esses eram os três países em que as lavouras de exportação, né, café, açúcar, tabaco, algodão, eles eram os grandes produtores. Depois que houve a crise da escravidão nas colônias francesas e inglesas, o que restou foram as colônias portuguesas, depois do Brasil independente, a colônia espanhola, as colônias espanholas, Cuba, Porto Rico, mas Cuba era uma grande produtora de açúcar, e os Estados Unidos, cujo sul era um país que era. Então, os dois países têm esse legado da escravidão como uma característica fundamental, e nos dois países, sintomaticamente, se constata cada vez mais que a epidemia do Covid-19 causa uma mortalidade desproporcional, muito mais elevada entre a população negra, no caso do Brasil, negra e o que eles chamam de hispânica, né? São os negros e os latino-americanos, muitas vezes também negros, né? Só que negros não americanos, que vivem nos Estados Unidos. Isso mostra também não só essa herança comum da escravidão, como também mostra que essas epidemias elas nunca são fenômenos naturais, elas não são só fenômenos biológicos. Qualquer epidemia, o jeito como ela se alastra, como ela acontece nas sociedades, depende da maneira como essas sociedades estão configuradas. Ela tende a reproduzir, digamos, né, e navegar por dentro das injustiças sociais que estão configuradas naquela sociedade. Então, nos dois países, o fenômeno é comum. Você tem as pessoas que estão em situações em que não é possível fazer distanciamento social, que estão na linha de frente do trabalho que permite que a gente trabalhe em casa, né? Aqueles que levam comida para a gente, que fazem todos os serviços essenciais básicos continuarem a funcionar e, portanto, se colocam na linha de risco, né? São essas pessoas que sempre, desde a escravidão, fazem o trabalho que permite que as sociedades funcionem.
Então, é isso. A primeira constatação é essa. Tá bom. É a semelhança, como esses dois países são parecidos, apesar de todas as diferenças. E países extremamente desiguais. Os Estados Unidos também é um país extremamente desigual, é desigual num nível maior de riqueza, mas ainda assim as desigualdades são também enormes aqui. E tem uma outra semelhança, eu diria, porque ambos têm dois governantes, têm governos que são governos de extrema direita e governos que têm uma visão muito excludente da vida social e do papel do Estado. Eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso, que eu sei que você tem uma visão importante, para a gente começar a entrar na discussão, que é realmente a discussão que importa aqui, né? Sim, bem, talvez a gente possa também aprofundar até mais um pouco nessa parte histórica, digamos, falando de uma doença que também foi comum nos dois países no tempo da escravidão, que foi a febre amarela. A febre amarela era uma doença que era muito mais fatal para pessoas estrangeiras ou imigrantes que tinham recém-chegado em uma determinada localidade e, em geral, poupava pessoas que já tinham se aclimatado à doença, já tinham tido a doença antes, ou se aclimatado à doença, como se dizia no século XIX. Então, por exemplo, no Brasil, você tinha um fluxo enorme de trabalhadores africanos escravizados até 1850. Quando aconteceu essa primeira epidemia de febre amarela no Brasil, em 1850, muitos africanos já tinham tido a febre amarela na África, onde ela era endêmica. Então, não morriam da doença. E os brancos locais, sem experiência prévia com a doença, e os imigrantes morriam em grande número. E isso criou essa ideia de que a febre amarela era uma doença que matava os brancos e poupava os negros. Nos Estados Unidos, o mesmo fenômeno nas cidades do sul, especialmente em Nova Orleans, que era um grande porto da febre amarela, o que acontecia? Os negros também não morriam e os brancos morriam em grande número da doença. Isso foi muito importante para a configuração do racismo nos dois países. No caso dos Estados Unidos, a ideia de que os imigrantes irlandeses morriam muito de febre amarela e os negros não morriam, criou a ideia de que os negros estavam preparados para trabalhar sob o calor escorchante do sul dos Estados Unidos. Então, eles são naturalmente preparados para fazer o trabalho braçal, enquanto que os brancos não podiam fazer o trabalho braçal. Isso foi criando uma concepção de hierarquia racial que foi se fortalecendo naquelas décadas anteriores à Guerra Civil Americana. No caso do Brasil, com a crise da escravidão, a febre amarela foi se tornando um obstáculo à vinda de imigrantes, porque os imigrantes morriam em grande número. E, cada vez mais, a ideia de que o Brasil poderia superar a sua inferioridade racial por meio da miscigenação, da mistura das raças, com a perspectiva que, no longo prazo, os brancos prevaleceriam, porque a raça branca tinha as características superiores e tal, foi criando a ideia de que era preciso combater e superar a febre amarela para que os imigrantes europeus viessem e, sendo assim, com o tempo e a miscigenação, a população, o elemento negro impuro da nacionalidade fosse desaparecendo. Então, essa ideologia do embranquecimento, na verdade, é uma ideologia do genocídio lento, gradual e seguro, que, na verdade, ocupa o imaginário nacional de uma maneira mais ou menos aberta, depende do período, se torna mais ou menos explícito, ter essa época. Então, por exemplo, nos dois países, por que eu estou fazendo essa digressão histórica de longo prazo? Porque eu acho que a indiferença dos dois governantes de extrema-direita que temos no Brasil e nos Estados Unidos, essa coisa dos dois, digamos assim, quando você diz, mas já morreram 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, e eles dão de ombro, o que eu posso fazer? Né? Lamento. E continuam, na verdade, confrontando as medidas de combate à epidemia, solapando as medidas de combate à epidemia. Isso tem um longo lastro histórico
da ideia de que a vida dos negros é uma vida que não tem valor, quer dizer, uma indiferença por essa vida dos negros, a expectativa de que elas desapareçam, ou pela miscigenação, que via embranquecimento faria com que os negros desaparecessem, ou, no caso dos Estados Unidos, com instituições ou com práticas genocidas que, à primeira vista, são mais diretas, como o sistema de Jim Crow, o sistema de segregação, que perdurou durante muitos anos, ou a violência contra a população negra por meio da polícia, que, evidentemente, é muito mais grave no Brasil. O Brasil já superou de muito essa ideia do genocídio lento, gradual e seguro pela miscigenação, e hoje em dia você está diante de um processo genocida aberto de violência contra a população negra por meio da polícia e das outras formas de crimes, as milícias e tudo mais, que, na verdade, causam já essas distorções demográficas, né, com a população de negros jovens sendo muito inferior ao que deveria ser na composição demográfica do país, devido à violência direta ligada à atividade criminal e à polícia. Muito bom. Então, os dois países são diferentes, quer dizer, são parecidos nisso também, né? Quer dizer, essa indiferença pela vida dos negros, ela é uma indiferença histórica de longa duração, e é o que permite que o governante dê de ombros, quando você vê uma epidemia como essa afetar essa população de um modo muito mais grave. Por que você pode dar de ombros e não perde o emprego, não perde a presidência, não sofre o impeachment no dia seguinte, enfim, por que não acontece isso? Porque essa é uma indiferença histórica pela vida dos negros que vem de longo prazo e é uma experiência comum dos dois países. Eu acho, pelo menos eu vejo assim, né? Olha, você vê, não só vê isso, como você, no seu livro, você coloca um fato que é indiscutível e que é importante para entender essa indiferença. Você relata que a febre amarela era frequente no Brasil, vinha em ondas, voltava em ondas, até que chegou um problema, que foi a mudança nas relações de trabalho. Você escreve que estamos falando o seguinte: a riqueza do país, que era produzida pela mão de obra escrava, ia ser ameaçada pela abolição, que já estava na cara, que ela, cedo ou tarde ela viria. Não só porque ela já tinha ocorrido nos Estados Unidos, mas porque aqui se aprovou a lei do ventre livre. E é justamente para substituir a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante branca europeia, aquele processo que era o embranquecimento da população, de diminuir a proporção da população negra e aumentar a proporção da população branca, se achava que ia melhorar o país, aquela visão bem racista, assim que animou o processo, que levou a todo esforço para enfrentar a febre amarela, fazer a vacina e as campanhas que acabaram, de Oswaldo Cruz, que inclusive acabaram por vencer a febre amarela, mas porque havia um projeto político de embranquecimento do país, branqueamento da população. Eu queria que você explicasse isso, que é para a gente entender que está sempre em torno de um projeto político, não é uma campanha de saúde para fazer o bem-estar da população, porque alguém está preocupado. Fala um pouco sobre isso aí, por favor. Olha, Paulo, eu vou novamente fazer uma digressão meio longa, mas acho que você vai achar interessante. A febre amarela foi uma doença que teve significados políticos muito grandes naquilo que os historiadores chamam de revoluções atlânticas, que são essas revoluções que ocorrem desde o final do século XVIII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e uma revolução que às vezes é menos ensinada, mas que é cada vez mais interpretada como fundamental na configuração do que foi o século XIX no mundo, que foi a Revolução do Haiti. O Haiti é o único país do mundo que foi formado a partir de uma revolução de negros escravizados, né? Inclusive, ele sofreu é um país que sofre, digamos assim, pelo seu pecado original até hoje. Tá? Ele é invadido, no século XIX ele é invadido, boicotado, ele sofre todo tipo de cerceamento,
ele é, digamos assim, é um país que foi subdesenvolvido pelos outros, por causa da forma como ele se origina. E a Revolução do Haiti, o que era o Haiti? O Haiti era antes da independência de se chamar Haiti, era uma colônia francesa chamada São Domingos, um dos lugares que mais produzia riqueza no Império Colonial Francês. Tá? E durante as agitações da Revolução Francesa, se abole a escravidão nas colônias francesas. Depois, quando Napoleão chega ao poder, ele reinstitui o trabalho forçado nas colônias francesas, na Martinica, Guadalupe e tal. Mas no Haiti já tinha havido um processo revolucionário e a tentativa de Napoleão de submeter os negros haitianos à escravidão novamente resulta na declaração da independência definitiva em 1804. Os franceses mandam 60 mil soldados para o Haiti para tentar sufocar aquela independência. E por que eles foram derrotados? Como é que os haitianos enfrentaram, com armas precárias, com condições precárias, um exército mais poderoso do planeta naquele momento, que era o exército napoleônico, 60 mil soldados? Com duas táticas. A tática da guerrilha, do não enfrentamento direto, e contando estrategicamente com a febre amarela. Todo verão, no Caribe, quando chegava a época do verão, calor, chuva, eles não tinham ideia de que era o mosquito que proliferava nesse período. Mas eles sabiam que quando chegava naquela estação, chamada Estação Calmosa e tal, a febre amarela ia agraçar e os estrangeiros recém-chegados morreriam aos milhares. Então, os generais haitianos, eles evitavam o confronto durante o ano inteiro. Quando eles viam que o exército francês estava fragilizado pela febre amarela, eles atacavam. Né? E destruíram, dizimaram, acabaram com o exército francês. Então, a febre amarela, ela, no imaginário racial do século XIX, ela tem uma força muito importante, porque ela é a doença que mata os brancos e poupa os negros no imaginário social, digamos assim. Tá. Então, já começa aí. Ela é importante. O exército inglês também tentou sufocar o Haiti depois, durante a Guerra Napoleônica e tal, e também não conseguiu nunca sucesso no Caribe por causa também da febre amarela. Bem, então a febre amarela estava presente no imaginário dessa maneira. Haiti is always described as the poorest country in the Western Hemisphere. But during its height at Saint-Domingue, it was the richest place in the Americas. The thing about it, though, is that its richness was all rooted in slaves. Its wealth was based on human capital, on owning that human capital. All day, as long as the sun is shining, the men are bending over and swaying a machete at the foot of the sugarcane. The world as you know it disappears. Therefore you become an animal and you expect to live like an animal. The dominion of the master had to be absolute, but that absoluteness itself made the master into something other than human as well. Liberty, equality, fraternity, that was new for the world. Toussaint Louverture recruited about 3,000 to 4,000 people, trained them, and they fought the French, the British, and the Spanish army for 12 years. They burned the mechanisms of their production. They're burning the plantation fields, burning down the houses. It was a wholesale massacre on a really, really enormous scale. The Haitian Revolution is probably the most profound revolution ever realized by human beings. The only place where slaves created a nation. But nobody wants to talk about it.
decisive event that affected all of culture at the time. It has to be the first successful slave revolution in human history, and the successful break from European imperial powers. And that's the Haitian War of Independence that breaks out in August 1791. The other thing I think just to remember is that this was the most successful colony in the Americas. I mean, we think of it today as it's a poorest nation in the Americas. It's always talked about in those terms. At that time, it really was the richest site. It wasn't a nation of its own, but the richest colony in the Americas. The productivity was enormous. So for every, in a sense, empire in the Americas, in a sense, had their eye on it, would have loved to be able to take control of that sector of the economy. The first stage of the revolution in 1791 was essentially about the slaves establishing control over these plantation domains. They transformed these wealthy plantations into their camps. One of the most interesting things that African historians have suggested about the revolution is that one of the reasons it may have succeeded is that there were huge numbers of men who had served in armies in Africa, who had been soldiers in Africa, who had been enslaved as a result of after participating in wars in Africa, and they brought their military experience to Saint-Domingue. 1793, Britain and France went to war, and Britain saw a chance to do two things in one go: to seize this very wealthy territory for itself, away from its enemy France, and to suppress the slave revolt before it could spread to Jamaica, which was very close by. Huge British force headed for Saint-Domingue, and for 5 years they fought the rebel slaves there who came under the leadership of Toussaint Louverture, the great Haitian leader, and they lost. The attempted repression of that revolt involved hundreds of thousands of English boys and young men who were shipped off to Haiti. And there they will meet at the other end of a bayonet or the other end of a machete, the historic indignation of slaves fighting for freedom. The British defeat was in a sense presaged the defeat of Napoleon's troops that would follow a few years later. This is really one of the foundational moments in the history of not just the Americas politically, but in democratic theorizing, of philosophy, of thinking about what rights are. So not only do you have a challenge to racist ideas that kind of consign people to the margins of history rather than placing them at the center, but you also have to rethink, I think, a lot of broader narratives about Western history. What's interesting about the Haitian Revolution is that it's the only revolution with the only constitution that outlaws slavery and outlaws discrimination on the basis of race. Now that is historic. That's not in the Bill of Rights in the US. It's not part of the unwritten constitution of the British Empire. But it's part of that history of opposing racism, which actually comes from the enslaved themselves and not from the so-called humanitarian efforts. The cost they paid for it was a terrible one, because there was this international boycott of Haiti, and in the end they had to pay reparations. It's not that reparations were paid to the slaves. They had to pay reparations to the French for property expropriated and so forth. So here's the only successful slave revolution in history, and basically, okay, we are going to make sure that the contagion of your example does not spread to the United States, does not spread to Latin America. We're going to isolate you, we're going to quarantine you, we're going to make you pay.